Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Audiências públicas avaliam resultados da gestão municipal nas áreas da saúde e das finanças. Comissão do Legislativo e entidades de defesa do consumidor alertam para práticas abusivas e golpes em empréstimos consignados. E ainda, aprovada contratação emergencial de servidores temporários para o DEMAI. Estas e outras informações você confere a partir de agora aqui no Jornal da Câmara. A Secretaria Municipal da Saúde apresentou os resultados da pasta no terceiro quadrimestre de 2021. Os dados foram debatidos em audiência pública na Comissão de Saúde e Meio Ambiente aqui do Legislativo. As informações foram apresentadas pelo secretário adjunto de Saúde, Richard dos Santos Dias, juntamente com diretores e técnicos da pasta. A diretora do Fundo Municipal de Saúde, Adriana Pautian, fez a prestação das contas do Orçamento da Saúde. De acordo com o executivo, os recursos foram aplicados efetivamente, seguindo a Constituição. No que diz respeito às metas, de aplicação de recursos nos serviços de saúde, o município, historicamente, tem cumprido com o gasto mínimo de 15%. Ficamos em 18,34%. A princípio, não atingimos a meta do Programa Anual em Saúde, que é estabelecida com o Conselho Municipal de Saúde, mas o mínimo constitucional foi plenamente atendido. A diretora do Fundo Municipal de Saúde também trouxe informações sobre as aplicações das emendas parlamentares em 2021. Em relação às emendas parlamentares municipais, daquilo que foi destinado na Lei Orçamentária Anual dos 23,6 milhões, nós conseguimos empenhar 15,1 milhões, o que dá um percentual de execução de 63,89% das emendas dos parlamentares municipais. O secretário adjunto de Saúde salientou que o Executivo segue aplicando as medidas necessárias para conter a pandemia, tendo entre as prioridades a vacinação e a reabilitação de pacientes pós-Covid. Richard ainda fez a apresentação das metas atingidas pela SMS, destacando que a Secretaria tem se esforçado para aumentar a cobertura de atenção primária à saúde e também à família, bem como a ampliação de atendimento nas unidades de saúde. O Prometes era construir 34 unidades com horário ampliado. Hoje nós temos 41, então batemos a meta. São 41 unidades, então, de 12 horas ou mais de atendimento. Eles estão em estágio de quais são elas. Depois, inclusive, a gente vai detalhar mais à frente com os gráficos, mas a gente consegue ver pelo nosso monitoramento que o aumento de atendimentos feitos no turno-noite dessas unidades. Então, mostra que realmente a ampliação do horário dessas unidades tem refletido no aumento no atendimento. Então, isso realmente mostra o resultado dessa ação. Vereadores fizeram questionamentos ao secretário. Com relação à mamografia, eu vi que tem ali, a gente passou na lâmina bem rápido, mas nós temos uma emenda do vereador Paulo Brum, que é uma emenda antiga, a gente até conversou isso agora na semana passada, da possibilidade da Secretaria de Saúde disponibilizar essa emenda, se tem condições de se fazer, porque ela compraria o mamógrafo para que a gente pudesse colocar no Hospital da Restinga e atender e eliminar as necessidades aí da fila de mamografia. Estamos aqui a questão da mamografia, tem emenda do vereador Paulo Brum, inclusive nós já conversamos sobre essa pauta em específico, o vereador já pedimos uma agenda semana que vem para o prefeito. Então, é importante salientar esse destaque. Na área do serviço público, eu me refiro a HPS, PACS, e API. Como vocês vão ampliar os serviços se eu não vi aqui ninguém falar em ampliação de servidores? Nós aprovamos na Câmara, recentemente, a contratação emergencial de um número, eu diria, pequeno de técnicos de enfermagem. Foi feito recentemente um concurso público, mas me parece que a demanda de falta de servidores é muito grande. Eu queria saber como vocês vão suportar isso.
que é a questão da contratação dos temporários, técnicos de enfermagem temporário. Nós vamos fazer uma ampliação da contratação de técnico de enfermagem de forma definitiva, e também isso gera, inclusive, um pedido do vereador Oliboni e de outros vereadores nesse sentido, a gente vai poder fazer a contratação via concurso público, isso será feito, tanto para o PAX, também para o HPS, para a SAMU. Todos esses serviços que hoje são debilitados com a falta de RH vão receber um aporte bastante considerável de RH nos próximos meses. Então, a gente crê que isso vai atenuar um pouco e nos dar um tempo para conseguir pensar em soluções de médio e longo prazo. Então, essa é a nossa construção, o nosso plano, agora de forma mais imediata. E teve audiência pública ainda na Comissão de Economia e Finanças. A reunião também foi para um balanço do terceiro quadrimestre de 2021, só que no campo das contas municipais. No encontro, o secretário da Fazenda detalhou a arrecadação e os gastos do Executivo nas principais áreas. Porto Alegre fechou as contas de 2021 no azul. A cidade conseguiu equilibrar a receita de 9,2 bilhões de reais frente às despesas de 8,4 bilhões, fechando o ano com um superávit de 789 milhões de reais. Esses foram alguns dos dados apresentados ontem pelo secretário municipal da Fazenda, Rodrigo Fantinel, na audiência pública promovida pela Comissão de Economia da Câmara para discutir as finanças do terceiro quadrimestre. Segundo Fantinel, o resultado positivo se deu graças a diretrizes adotadas pela atual administração, como aumentar a receita sem elevar tributos e reduzir despesas sem prejudicar a prestação dos serviços públicos. Além disso, frisou a importância da harmonia com o Legislativo para aprovar projetos em benefício da responsabilidade fiscal. A gente tem plena consciência de que o município não existe para gerar superávit. A administração do município existe para proporcionar uma cidade melhor. Então, acho que o nosso desafio vai ser agora conseguir fazer que esse superávit seja convertido em melhores serviços para a população e uma cidade melhor para se viver. Um dos questionamentos levantados foi por que o Executivo não aplicou o mínimo constitucional na área da educação. Por lei, o governo deve investir pelo menos 25% de seu orçamento na pasta do ensino. Segundo o secretário, isso se deu devido ao fechamento das escolas no momento mais crítico da pandemia. Ele garante que os 176 milhões de reais represados serão aplicados em projetos educacionais no decorrer dos próximos 2 anos. Estamos com uma força-tarefa em andamento na SMED, composta por técnicos da SMED, técnicos da Fazenda, técnicos da área de planejamento e técnicos da Procuradoria, objetivando tirar esses 34 projetos do papel e, efetivamente, realizar um gasto que nos traga uma melhoria na educação. Outro ponto destacado foi a redução de despesas com folha de pagamento. O presidente da CEFOR, vereador Mauro Zacari, do PDT, salientou que essa diminuição nos gastos com pessoal pode possibilitar uma reposição para o funcionalismo público. Porque nós temos uma diminuição nas despesas com o pessoal, secretário. Isso também nos permite já projetarmos aí uma reposição aos nossos servidores, né? Estamos aí há mais de 5, 6 anos sem reposição. Tivemos um decréscimo de 7,3 só no último ano. Na sessão plenária da última segunda-feira, o secretário esteve no Legislativo para prestar contas aos vereadores. Após seu pronunciamento na tribuna, vereadores da base elogiaram a atuação de Fantinel, como o vereador Cláudio Janta, do Solidariedade, líder do governo. Podemos dizer aqui que o secretário e sua equipe fez um grande trabalho, alocando recursos que com certeza agora nós teremos nesse ano aonde botar e aonde ajudar a população de Porto Alegre. Já a oposição expressou críticas. O vereador Aldacir Oliboni, do PT, líder do bloco, demandou mais investimentos em questões sociais. Para nós, da oposição, avaliamos do ponto de vista da falta de políticas públicas para os cidadãos de Porto Alegre. Nesse caso, me parece claro que o governo preferiu fazer caixa do que resolver o problema da saúde na cidade, o problema da falta d'água.
A estimativa do Executivo é ampliar em 38 quilômetros as ciclovias em várias regiões da cidade. O tema foi debatido na Comissão de Urbanização e Transportes. A CUTAB irá avaliar com mais detalhes o plano de expansão do governo e também pedirá informações sobre a destinação das multas de trânsito para a manutenção das ciclovias. Tássia Furtado, ciclista e representante do Mobicidade, explicou que os usuários de bicicleta ainda sentem muita insegurança de transitar em Porto Alegre. As ruas principais necessitam de áreas de segurança para os ciclistas e as ruas paralelas elas já devem necessitar de velocidade mais baixa. Assim, os ciclistas já estão um pouco mais seguros do que o normal. Nós sabemos de inúmeros acidentes, pessoas conhecidas, próximas, enfim. É um perigo muito grande em vários momentos. Então, a expansão é importante, claro. Quanto mais ciclovias, melhor. Porém, nós temos que ter um critério muito rígido com relação à segurança. A questão da falta de poda em vários lugares, que a gente praticamente dá com a cara nas árvores, a questão dos quebra-molas naturais que vão se formando na própria ciclovia, a questão da falta de guardrail em alguns lugares da ciclovia em cima do Riacho Ipiranga, que é um perigo tremendo, e os postes que a gente tem que desviar. Representando o Sindilojas, Alisson Martins disse que a Azenha é uma das regiões que mais sofreria com a construção de uma ciclovia, pois impactaria o comércio no local. Eu gostaria que o Sindilojas fosse mais convidado para a gente discutir mais esse plano de mobilidade como um todo, a gente analisar caso a caso, porque realmente em alguns locais a gente pode, ao instalar uma ciclovia, estar matando o comércio local, né? Isso é muito claro e é muito duro, né? Em outros locais, por exemplo, pega a própria José de Alencar, tem uma ciclovia que corta ali, há uma reclamação permanente dos comerciantes que a própria ciclovia ali acaba com o comércio local. Nós somos a favor de ciclovia, mas a pergunta ali é outro local que você observa que não tem praticamente, absolutamente nenhuma bicicleta percorrendo ali aquela via durante o dia inteiro. Segundo os técnicos responsáveis pela mobilidade urbana na capital, a cidade não tem espaço para a construção de ciclovias, mas a prefeitura tem conseguido usar algumas vias estratégicas. Locais como a Borges de Medeiros, Oswaldo Aranha e também João Pessoa devem ser contemplados com um plano de expansão. Cerca de 6 milhões de reais devem ser investidos em novas ciclovias. Os recursos virão do governo federal. A segurança das ciclovias deve ser debatida na revisão do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, que já foi encaminhado para apreciação do Legislativo. Passar a usar as vias mais coletoras e locais, as paralelas, sim, isso é importante, mas a gente também não pode esquecer que o ciclista ele vai continuar passando nas vias arteriais e essa questão da segurança, como a gente vai garantir. E para poder transferir o ciclista para vias paralelas, elas têm que ser vias também que façam as conexões, que ainda garantam a agilidade, né, para o ciclista, né? No momento que a gente começa a colocar o ciclista em vias que são muito locais ou em vias que não tem tanta atratividade, eles não vão, porque o ciclista, a ciclovia, né, e o deslocamento de bicicleta, ele não é assim uma rodovia do ponto A ao ponto B, ele tem que ser permeável. Existem inúmeros pontos de interesse no meio, e esses pontos de interesse são o comércio, são os serviços, o ciclista ele também consome, existe toda uma economia ao redor da bicicleta. A diretora de Mobilidade Urbana disse que os recursos advindos de multas de trânsito são utilizados para a manutenção das ciclovias. A representante da Secretaria de Serviços Urbanos afirmou que o serviço de podas está sendo realizado, mas admite que a pasta tem dificuldade de atender toda a cidade. Como encaminhamento, o presidente da CUTAB disse que vai se apropriar do plano cicloviário de expansão e ainda vai solicitar um pedido de informação sobre a aplicação das multas na manutenção das ciclovias. A Comissão de Educação discutiu os impactos das alterações realizadas no Previmpa. Conforme os servidores municipais, os aposentados estão sendo prejudicados pelas mudanças envolvendo a reforma da Previdência Municipal.
Ainda no ano passado, a Câmara Municipal aprovou uma série de projetos que autorizam mudanças nas regras de aposentadoria dos servidores públicos da capital gaúcha. Para os trabalhadores, as alterações que entraram em vigor a partir de janeiro deste ano impactaram diretamente no orçamento financeiro dos municipários. Dialogando, né, fazer o processo ser feito de forma coletiva para que o resultado dele, né, seja de fato, se não benéfico, pelo menos não prejudicial para o resultado das ações judiciais que a gente vem a fazer. Por que não, então, rever essa sobretaxação dos aposentados? Esse é o apelo que eu deixo para a Câmara de Vereadores, que eu tenho certeza que vai usar da sua sabedoria para promover esse devido ajuste. Conforme as entidades que participaram da reunião virtual da SESI, o ideal seria um acordo entre o funcionalismo e a prefeitura para amenizar os descontos financeiros que têm impactado os servidores aposentados. Desde o início da discussão envolvendo a reforma da Previdência, a Prefeitura da capital gaúcha afirma que as alterações são necessárias para evitar a falência total do Previmpa. Enquanto isso, os servidores públicos acreditam que essa é uma estratégia do Executivo para fazer com que os trabalhadores paguem as dívidas do Fundo de Aposentadoria aqui de Porto Alegre. Para os sindicatos que representam a categoria, apenas interesses políticos podem justificar a reforma da Previdência Municipal. É isso que significa esse projeto, vereador Jonas, que está aí na Câmara. É fazer o credor pagar a dívida. Mas o credor não paga a dívida, o credor tem que receber a dívida. Que o caráter dessa reforma da Previdência foi no sentido de acabar com o nosso Previmpa. É um projeto político bem claro, bem objetivo. O tema voltará à pauta da SESI, quando também serão chamados representantes do Executivo para debater questões como a destinação dos recursos na educação do município. O Previmpa, ele sobrevive dos recursos das aposentadas e aposentados da Prefeitura. Como vai ficar o Previmpa no futuro se não tem concurso público? Para professor agora é só contrato temporário, e o contrato temporário não contribui para a Previdência Municipal. Nós não podemos esgoelar o Previmpa, matá-lo aos poucos, asfixiar o Previmpa. Essa comissão precisa lutar por concurso público. Como encaminhamento, a Comissão de Educação vai solicitar informações da Prefeitura sobre quantos servidores estão sendo impactados pela reforma da Previdência e também quantos cargos públicos estão vagos no Executivo Municipal. Em conjunto com outras entidades, a Comissão de Defesa do Consumidor e Direitos Humanos deverá auxiliar na elaboração de um projeto de lei que ajude a coibir práticas abusivas nos empréstimos consignados. A participação em uma campanha informativa também está nos planos da SEDECOM. Ao citar dados do portal consumidor.gov.br, Cláudio Ferreira, do Fórum Nacional das Entidades Civis de Defesa do Consumidor, informou que de 2020 para 2021, o número de reclamações quanto a problemas com empréstimo consignado cresceu 683% no país. E a população idosa é a mais vulnerável aos golpes e práticas abusivas. Ele defende uma legislação específica para o setor. A gente tem recebido, como os PROCONs também, o vereador Cassiá, reclamações diuturnas de consumidores, especialmente os consumidores idosos, reclamando de fraudes em empréstimos consignados. Infelizmente, vereador Cassiá, não sei se devido ao grande peso das instituições bancárias no Brasil, não se consegue avançar de outro modo, que não seja a edição de norma legislativa. Somente uma norma legislativa pode pôr fim a esse tipo de prática extremamente nefasta aos interesses do consumidor. Empréstimos sem consentimento, contratos fechados por telefone sem assinatura do titular, juros abusivos e estelionatários que se passam por representantes de instituições financeiras. Estas são algumas das ações relatadas aos órgãos de defesa do consumidor. E a facilidade com que dados pessoais circulam no mercado é um dos principais desafios para tentar conter o avanço dessas práticas. Seja por meio do Ministério Público nessas ações cíveis, seja por meio da Polícia Civil investigando e também por meio dessas questões de alterações
legislativas, para nós conseguirmos aí regulamentar de maneira mínima esse mercado, porque do jeito que está, né, é um terreno fértil para a prática de estelionatos, enfim, porque nós temos muitas vezes, e eu falei, o vazamento de dados, não só por exemplo, do INSS, mas principalmente o vazamento de dados de dentro das instituições financeiras. Empréstimo consignado é aquele que tem o desconto das parcelas feito diretamente na folha de pagamento ou no benefício previdenciário. O presidente da comissão afirmou que a SEDECOM será parceira na construção de uma legislação para regular o setor. O vereador Cassiá Carpes também colocou o colegiado à disposição para levar à população uma campanha informativa. Comissão e este vereador fica à disposição para que nós possamos fazer uma minuta de um projeto, se for possível, e se tiver constitucionalidade, e também uma campanha de informação, que nos unindo, nós vamos render muito mais, nós vamos prestar serviço à sociedade, e a informação, nesse momento, é a parte mais importante. A necessidade de unir esforços foi consenso entre os participantes da reunião. Todos afirmaram a disposição de ajudar na busca de soluções. E o vereador Cláudio Janta, do Solidariedade, é o novo líder do governo. O anúncio foi feito pelo prefeito da capital na sessão de segunda-feira. Da tribuna, Sebastião Melo salientou a importância da harmonia entre os poderes legislativo e executivo na construção de uma Porto Alegre melhor. Parcerias é o que move a vida dessa cidade. Parceria com o Ministério Público, com o Judiciário, com o governo estadual, com o governo federal e parceria com o Legislativo, que é, ao fim e ao cabo, que dá a palavra final sobre tudo na democracia. E que bom que seja assim. É aqui que as coisas acontecem. Em seu pronunciamento aqui no plenário, o prefeito Sebastião Melo citou as dificuldades do governo em relação à falta de água em alguns bairros aqui da capital, habitações irregulares e também sobre o preço do transporte coletivo, que, de acordo com o chefe do executivo, não deve ser modificado caso haja um aporte federal. O prefeito ainda anunciou como líder do governo o vereador Cláudio Janta e vice-líderes vereadora Cláudia Araújo e vereadora Milton Sossmaier. E chegamos à conclusão de que a média do pensamento da base do governo é Cláudio Janta. Vai ser um grande líder. Nós escolhemos dois também extraordinários vice-líderes, a Cláudia e o Sossmaier. Por ser uma base grande, isso também ajuda. Então a gente entendeu que, em função até da experiência do primeiro ano, que valeria a pena colocar dois vice-líderes. E nós vamos continuar aqui no mesmo diapasão. Diálogo, construção, respeito às diferenças, respeito à oposição, respeito aos independentes, respeito à base. Nós aqui, nossa base, vota por convencimento. Se não tem convencimento, a gente tira o projeto, a gente rearranja o projeto, a gente joga mais para frente. Quer dizer, nosso jeito de governar é isso, diálogo e construção. Olha, é um desafio, né? Mas é um governo que vem fazendo o que nós nos comprometemos na campanha. E ser a voz do prefeito aqui na Câmara é um orgulho para nós, que desde o início acreditamos, né, de uma proposta, um projeto para a cidade de Porto Alegre, e aqui vamos tentar implementar com muito diálogo, com muita conversa, né, respeitando as divergências para chegar à convergência. Esse é o papel que nós vamos exercer aqui como líder do governo Melo. E a Câmara Municipal aprovou o projeto do Executivo que autoriza a contratação de funcionários técnicos para o DEMAI. A Prefeitura afirma que faltam servidores para o setor. Os contratos têm validade de 6 meses e podem ser prorrogados por igual período. O projeto foi aprovado por unanimidade no plenário Otávio Rocha. Conforme o texto da matéria, o Executivo fica autorizado a realizar a contratação emergencial de 22 funcionários para o Departamento Municipal de Água e Esgoto. Os trabalhadores irão reforçar as equipes de manutenção industrial. Olha, nós precisamos de técnicos específicos, né? Então nós queremos pegar a mão de obra já disponibilizada no mercado e botar a funcionar automaticamente as bombas, né? Isso é bem mais fácil que qualquer outro processo que a gente possa ter com edital de licitação, né? Aí vem empresa, uma impugna, outra. Então isso aí nós contratamos, isso tem funcionado
nas escolas do município, com merendeiras, tem funcionado com serventes, com guarda. Então a gente acredita que esse processo seja mais rápido, já a necessidade de reparar as casas de máquina e as bombas que puxam água para a nossa cidade. A proposta prevê a contratação de 3 técnicos industriais, 12 montadores eletromecânicos, 2 operadores de máquinas especiais, 2 fresadores e 3 soldadores industriais. Os contratos terão duração de 180 dias, podendo ser renovados por mais 6 meses. Conforme a base do governo aqui na Câmara, a contratação dos novos funcionários pode diminuir as falhas no sistema de bombeamento e tratamento de água e esgoto. Na justificativa do projeto, o Executivo afirma que faltam servidores para realizar as manutenções preventivas que a rede do DEMAI necessita. Já para os vereadores de oposição, o ideal seria a realização de um concurso público para suprir essa carência de trabalhadores especializados. Nós votamos favoráveis à proposta da Prefeitura da contratação emergencial, porque nós compreendemos qual é a gravidade do DEMAI hoje, com a falta d'água, com a falta de estrutura, então precisa urgentemente desses servidores. Mas no nosso entendimento, é importante que o DEMAI realize concursos públicos através da Prefeitura e que os servidores que sirvam a esse propósito tenham estabilidade, sejam concursados, sejam avaliados por uma banca e que de fato o DEMAI possa trabalhar em prol da sociedade com a lógica, de ser um espaço em que o poder público tenha o controle e faça as políticas públicas através dos servidores públicos. Os novos funcionários deverão cumprir 40 horas semanais. Os trabalhadores terão direito a um adicional de insalubridade que pode variar entre 10% e 40%. De acordo com a Prefeitura, a aplicação prática do projeto deve gerar um impacto para os cofres públicos de aproximadamente R$ 680 mil a cada 6 meses. E a sessão de segunda-feira também foi marcada pela posse de vereadora na bancada do PSOL. Aline Kerber assume no lugar de Roberto Robaina, que está em licença saúde. Aos 37 anos, a vereadora suplente participa dos trabalhos legislativos até quinta-feira da semana que vem. Neste período de 11 dias, Aline Kerber irá integrar a SESI, a Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude. Aline Kerber é socióloga e especialista em segurança pública. Para chegar até a Câmara Municipal, ela somou 1.634 votos nas últimas eleições. Durante o período aqui no plenário Otávio Rocha, a vereadora terá como prioridade a educação. Vamos tentar potencializar ao máximo, as nossas ações e com certeza o foco é para qualificar uma volta às aulas mais segura e para todos na nossa cidade. E eu quero apresentar um programa municipal de proteção aos órfãos da Covid, crianças e adolescentes órfãos da Covid aqui para a nossa cidade. Um projeto de transferência de renda direta, assentado na assistência social, que busca trazer a visibilidade para essas crianças, os direitos, superação da fome, uma proteção total e integral. Até o dia 3 de março, Aline ocupa a cadeira do colega de partido, vereador Roberto Robaina. O parlamentar está em licença saúde. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais informações do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!